Ela aí, né? Sim. Bom, no final vai ter aí umas perguntinhas, como eu faço na maioria das aulas, usar o Verbox, o código aí. Não está autorizado a distribuição desse material, como sempre. Na aula passada a gente falou dos materiais usados nas ferramentas, que é o capítulo 4. E hoje a gente vai tratar do capítulo 5, força e potência de usinagem, ok? Então, esse capítulo 5 é previsto, o que está previsto aqui é, só um minutinho, é a pressão específica, né? Tratar da pressão específica, que é um parâmetro extremamente importante aí no cálculo da força e potência de usinagem. E a norma brasileira que trata do assunto é essa daqui. Estão vendo aqui essa transparência, essa máquina aqui? Positivo. Tá bom. A norma que trata desse assunto é a BNT 12545 de 91, conceitos da técnica de usinagem, forças, energia, trabalho, potência, tecnologia. E o exemplo que eu dou aqui é dessa máquina, que é um torno de controle numérico, né? Não é um torno manual, mas é uma máquina didática. Observe que ela não tem painel nenhum, ela funciona com um software instalado no computador e você tem que conectar a máquina ao computador para poder rodar esse software. E aí a ferramenta vai se deslocar aqui, né? Aqui está o castelo da ferramenta, aqui está a peça presa na placa, né? E aí você vai executar, então, a usinagem de acordo com o programa, né? E eu tenho um videozinho aqui para mostrar, que eu vou ter que sair aqui, só um minutinho. Eu vou ter que sair para poder mostrar o vídeo. Estão vendo aí o YouTube? Aparecendo. Aqui, ó. Ele vai usinando aqui, ó. Isso aqui é um ciclo de rosqueamento que está sendo feito, né? A ferramenta vai. Isso aqui é um alumínio que estava sendo usinado, esse ciclo de rosqueamento. Então você está fazendo aqui os filetes da rosca, né? E chega um ponto, ó, a máquina para. Tá vendo? A máquina para e ela para não porque foi apertado algum botão para parar ou feito algum comando, né, para poder parar esse ciclo de usinagem, mas sim porque durante a usinagem a potência da máquina que tinha disponível era menor do que a potência de usinagem que tinha para executar esse corte, né? Então, por conta disso que a máquina parou, ela simplesmente trava, para tudo e... Professor, acho que você não compartilhou a tela novamente, hein? Opa!
Só um minutinho, tá? Tá aparecendo aqui o negócio. Tá ok. É que você foi lá para aquela foto, acho que do YouTube, e aí não voltou com a tela de volta. Ah, tentando voltar aqui, cara. Tá voltando. Manual. Não tá aparecendo. O que apareceu aqui foi um quadro branco, não tem nada a ver, né? Ah, agora vai. Tá o quadro branco aqui de novo. Tá o quadro branco aí de novo. Continua o quadro branco, né? Isso. O cacete. Dente. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo a minha apresentação ou tá aparecendo. Tá aparecendo até o teu PC com a apresentação aí. Ah, não tá Não tá em full screen, não. Tá só. screen. Não é isso, não. Fazer outra coisa. Cara, eu vou sair e entrar de novo aqui, só um minuto. Agora tá a tela cheia. Aqui acho que você tá mutado. Obrigado aí, foi mal. A força de usinagem que está atuando ali entre a ferramenta e a peça é essa força chamada força de usinagem, que ela está nessa região, né? Uma força de reação da peça sobre a ferramenta, né? E essa força, como toda grandeza vetorial, né? Ela tem um módulo, uma direção, um sentido, mas que a gente não consegue especificar exatamente aonde que ela está, né? Porque varia muito em relação às condições de corte, ao material, à ferramenta, os ângulos da ferramenta, né? Então, o que a gente estuda, na verdade, são as componentes da força de usinagem, que são as projeções da força de usinagem sobre um plano ou uma direção. Que planos e direções são essas? Os mais diversos, mas os principais são plano de trabalho e plano efetivo de referência.
Esses são os principais planos que a gente vai analisar. Então, aqui, por exemplo, né, no torneamento, eu tenho a força de usinagem numa região aqui no espaço, né, em um lugar qualquer aqui no espaço, que é essa força azul aqui, né? E a gente vai trabalhar, como a gente apresentou, com as projeções dessa força sobre planos e direções, né? Então, a primeira força é a força ativa, é o P índice T, que é a projeção da força de usinagem no plano de trabalho. Lembrando que o plano de trabalho é o plano que contém as direções de corte e de avanço. Então, essa força ativa é a projeção da força de usinagem no plano de trabalho. A outra força é a força de corte, que é a projeção da força de usinagem na direção de corte. Então, a direção de corte está aqui, né? Aqui está a velocidade de corte para cima. Então, nessa direção aqui, a projeção da força de usinagem nessa direção tem a força de corte. A força de avanço é bem intuitivo também, né? É a projeção da força de usinagem na direção de avanço. É o P índice A. A força de apoio é a projeção da força de usinagem na direção perpendicular à direção de avanço, situada no plano de trabalho. Então, essa força de apoio aqui, ela está na mesma região geométrica da espessura de penetração que a gente tinha visto lá no capítulo 1. E, no caso do torneamento, é coincidente com a força de corte, né? Essa direção aqui de corte, ela é perpendicular à direção de avanço e situada no plano de trabalho. E a força efetiva de corte é a projeção da força de usinagem na direção efetiva de corte. Então, está aqui. Eu tenho a velocidade efetiva de corte aqui, ó. Então, aqui está a direção efetiva de corte. Então, aqui está a força efetiva de corte. Todas as componentes da força de usinagem situadas no plano de trabalho, todas aqui em vermelho, ó, força ativa, força de avanço, força de corte, força de apoio, elas contribuem na potência de usinagem. Então, elas que vão influenciar diretamente na potência de usinagem. Algumas relações entre as forças, né, em função da trigonometria. Então, eu tenho aqui esse triângulo retângulo, ó, formado entre a força de avanço e a força de corte, ou entre a força de avanço e a força de apoio, que são coincidentes. E segundo aqui a hipotenusa, né, eu tenho a força ativa. Então, eu tiro essa relação aqui, ó. Essa relação aqui da força ativa como hipotenusa da força de apoio e da força de avanço. Consequentemente, a força de apoio pode ser escrita em relação a essas duas aqui. E a força de apoio é coincidente com a força de corte quando o ângulo da direção de avanço é 90 graus. Aí você fala, pô, capítulo 2, né, que a gente viu o plano de trabalho, as direções de corte, ângulo da direção de avanço, né, que é esse ângulo aqui, a gente precisa desses conceitos para determinar, por exemplo, essas forças aqui, né? Então, quando o ângulo da direção de avanço é 90 graus, eu tenho que a força ativa é igual a raiz quadrada, a força de corte ao quadrado, mais força de avanço ao quadrado. Ou que a força de corte é essa relação entre força ativa e força de avanço, somente para o ângulo da direção de avanço para 90 graus, né? Então, essas forças aqui contribuem na potência de usinagem. No fresamento cilíndrico tangencial, né, eu também tenho essas forças atuando. Então, eu tenho a força de usinagem aqui, ó, em azul. Eu tenho
força de corte, força ativa, força de avanço, força de apoio, e eu tenho mais outras duas aqui, que é essa P índice N, que é a força de compressão, que é a projeção da força de usinagem na direção perpendicular à superfície principal de corte. Lembrando que a superfície principal de corte é aquela superfície gerada na peça pela aresta principal de corte da ferramenta. E a força passiva, que é essa daqui, que é a projeção da força de usinagem na direção perpendicular ao plano de trabalho. Essas duas forças, né, elas estão situadas no plano efetivo de referência e não contribuem na potência de usinagem. Então, a parcela que importa realmente são as das forças que estão no plano de trabalho, né? E eu tenho aqui algumas relações também. A força passiva em relação à força ativa se relaciona com a força de usinagem, por esse triângulo retângulo aqui, né? Lembrando que a força ativa tem relação com a força de apoio e com a força de avanço, eu posso escrever que a força passiva tem essa relação com a força de usinagem, força de apoio e força de avanço. Ou, quando o ângulo da direção de avanço vale 90 graus, eu posso substituir a força de apoio pela força de corte. Então, eu tenho essa relação com a força passiva somente para casos em que o ângulo da direção de avanço é 90 graus. Então, essas são as forças que estão atuando durante... Na verdade, a força que está atuando é a força de usinagem. Essas são as projeções da força de usinagem que atua durante a usinagem, né? E o que a gente quer saber nesse capítulo são as forças e potências de usinagem. Então, as potências de usinagem importantes, né, que contribuem para o corte, são a potência de corte, que é o produto entre a força de corte e a velocidade de corte. A gente sabe força vezes velocidade é potência, né? Ou torque vezes velocidade angular também é potência. Então, aqui essa relação, né, da potência de corte é igual à força de corte vezes velocidade de corte. Se eu expressar a força de corte em quilograma-força e a velocidade de corte em metro por minuto, eu vou ter essa fórmula aqui com o denominador desse produto, 60 vezes 75, que é 4.500, né? Na verdade, é força de corte vezes velocidade de corte dividido por 4.500. E aí eu vou ter a potência expressa em cavalos, cavalo-vapor. Okay? Por que aqui está 60 vezes 75, não está 60, já está 4.500? Porque a literatura bota a fórmula assim, a norma coloca a fórmula assim. Qualquer lugar que vocês procurarem vai ter a fórmula expressa dessa maneira, ok? E muito aluno que não está prestando atenção coloca 60,75 aqui, né? Como se fosse quase 61. E aí está zero, né? A outra potência importante é a potência de avanço, que é o produto da força de avanço vezes a velocidade de avanço. E aqui eu tenho um 1.000, que multiplica no denominador, né? 1.000 vezes 60 vezes 75, porque a velocidade de avanço é expressa em milímetro por minuto, e não metro por minuto. E a última potência é a potência efetiva de corte, que é o produto entre a força efetiva de corte, PE, e a velocidade efetiva de corte, PE. E como a velocidade efetiva de corte também é expressa em metro por minuto, a fórmula é bem semelhante à potência de corte. Graficamente, a gente observa essas potências aqui, né? Então, tem aqui as forças, né? Força de avanço, velocidade de avanço, força de corte, velocidade de corte, força efetiva de corte e velocidade efetiva de corte. Então, esses ângulos aqui relacionam essas potências, né?
E, com isso, a potência efetiva, potência é uma grandeza escalar, né? Então, a potência efetiva de corte, ela vai ser igual à potência de corte mais a potência de avanço, ok? Então, eu tenho essa relação aqui entre as potências. Fazendo agora uma razão entre... antes de fazer uma razão entre as potências... Não, fazendo uma razão, né, entre as potências de corte e de avanço, dividindo nas duas formas, potência de corte e potência de avanço, eu vou ter isso daqui. 1000, que eu tenho aqui um 1000 da potência de avanço, né, que vai ser força de corte velocidade de corte dividido por força de avanço velocidade de avanço. No torneamento, que é o foco aqui do capítulo, né, a gente sabe que o V é πdn sobre 1000 e o VA é A vezes N. Então, com isso, eu corto aqui o N com N, né? E eu tenho uma relação prática que eu observo, né? É observada essa relação prática, que a força de corte é aproximadamente 4,5 vezes a força de avanço. Eu tenho essa relação aí entre as duas forças observadas experimentalmente. E aqui o diâmetro da peça está expresso em milímetros, o avanço em milímetros de rotação e a rotação em RPM. Então, por exemplo, um diâmetro de 50 milímetros e um avanço de 1 milímetro de rotação, substituindo esses valores aí, né, um valor totalmente real, né, que pode acontecer numa usinagem, eu vou ter uma razão entre potência de corte e potência de avanço de aproximadamente 770. Ou seja, a potência de corte é aproximadamente 770 vezes a potência de avanço. Então, por exemplo, se nessa soma que eu tenho aqui, né, da potência de corte mais potência de avanço, se a potência de avanço for 1 cavalo, significa que a minha potência de corte vai ser 770 cavalos. Então, a potência efetiva vai ser 771 cavalos. Um exemplo numérico, né? Ou seja, a potência de avanço ela é muito menor do que a potência de corte. Com isso, a potência efetiva de corte é aproximadamente a potência de corte. Eu posso desprezar a potência de avanço porque ela não vai influenciar no meu cálculo, né? E aí, para eu poder calcular a potência que está sendo consumida, né, na usinagem, que é a potência efetiva de corte, eu só preciso calcular a potência de corte. Só preciso calcular, na verdade, aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Força de corte vezes velocidade de corte e o 60 vezes 75. Na verdade, a velocidade de corte eu já tenho, já sei quanto que vale na minha operação. Então, o que eu preciso calcular é a força de corte. Porque com a força de corte, eu calculo a potência de corte, que é aproximadamente a minha potência efetiva de corte que eu estou procurando. Então, as formulações, elas têm por objetivo calcular a força de corte, né? E a força de corte, ela vai me dar a força, a potência de corte, e com um determinado rendimento do motor, considerando uma máquina com um único motor, eu vou ter a potência do motor que eu desejo da minha máquina. Eu preciso ter na minha máquina para executar o corte. Então, com essa relação aqui, eu especifico qual é a potência necessária para minha máquina realizar aquela usinagem. Okay? E quais são os fatores que vão influenciar na variação das componentes da força de usinagem? São material da peça, área da seção de corte, espessura de corte, geometria da ferramenta e ângulo de posição, estado de afiação da ferramenta. Se a ferramenta estiver cega, vai ter uma força bem maior. Material da ferramenta, que a gente viu
na aula passada, né? Se é aço ferramenta, se é metal duro, se é cermete, lubrificação, se eu tenho ou não fluido refrigerante, e a velocidade de corte da minha operação. Então, tudo isso vai influenciar nas minhas componentes da força de usinagem, ok? Então, como eu falei, a gente precisa estimar a força de corte para calcular a potência de corte. E aí, a força de corte, ela é expressa por essa fórmula aqui, que é uma pressão específica de corte vezes a área da seção de corte, que a gente viu lá no capítulo 1, que é essa área aqui, que é formada, né, é uma área teórica do cavaco que é formado durante o torneamento. Então, essa área aqui, o S, vai ser a profundidade de corte vezes o avanço de corte. Isso no caso dos ângulos da direção de avanço igual a 1 e o número da aresta de corte igual a 1, que é a ferramenta monocortante, e o avanço de corte igual a A. Então, é muito fácil, né, com a profundidade de corte e com o avanço do torneamento, eu descobrir a área da seção de corte. Então, resta eu descobrir a pressão específica de corte. E a pressão específica de corte, ela varia em relação ao material da peça, a seção de corte, a geometria da ferramenta, o ângulo de posição, que é esse ângulo aqui, o estado de afiação da ferramenta, a velocidade de corte, o fluido de corte, se tem ou não, e a rigidez da ferramenta. E a rigidez, se é um corte rígido, não rígido, né? Se tem ou não o quão rígido é a ferramenta, ok? E vocês lembram, na aula passada, no catálogo de ferramenta de metal duro, que a gente viu essa tabela aqui, ó. Que a gente fez o exemplo lá de um aço inox, né? Durante a usinagem e tal. E tinha sido essa última coluna aqui que a gente viu do material e tal. E aqui tem essa coluna que é Specific Cutting Force, que é exatamente a pressão específica de corte, ó. Aqui está em Newton por milímetro ao quadrado, né? Então, aqui, de acordo com a ferramenta e com o material que eu estou utilizando, eu vou escolher qual é, vou escolher não, né? Vou ter o valor da pressão específica de corte. Então, no catálogo das ferramentas, eu já tenho esse valor de pressão específica. E, com isso, eu consigo determinar qual é a minha força de corte, né? E, consequentemente, a potência de corte. Tem alguém aí? Sim, professor. Sim, estão ouvindo. Sim. Obrigado. Bom, mas se eu não tiver catálogo? E se eu não estiver usando uma ferramenta de um catálogo? Estiver usando outra ferramenta lá de aço rápido que não é de metal duro, né? Não é uma pastilha de metal duro. E aí? Tem que calcular? Tem que calcular. Exatamente, tem que calcular. E como calcula isso? Tem diversas formulações. A primeira foi desenvolvida por esse camarada aí, ó, Taylor. Frederick Winslow Taylor. Lá em 1900, que ele desenvolveu essas coisas aí. E ele desenvolveu essa formulação da pressão específica de corte, tanto para o ferro fundido cinzento, quanto para o ferro fundido branco, onde tem essa relação do avanço e da profundidade de corte, quanto para o aço doce, que tem relação somente com o avanço. Tudo que ele fez aqui foi empírico, tá? O cara testou isso lá e descobriu essa relação. E depois veio a ASME, né, que é a American Society of Mechanical Engineers, que estabeleceu essa formulação aqui da pressão específica em relação
a uma constante do material sobre o avanço elevado a um N, onde o N é 0,2 para aços e 0,3 para ferro fundido. Então, aqui, enquanto Taylor só tinha para ferro fundido branco, cinzento e aço doce, aqui você tinha diversos aços, né? Você tem, né? Diversos aços e diversos ferros fundidos, né? Você ampliou aí a gama de materiais para estimar a pressão específica de corte. E depois veio a AWF, que é o Ausschuss für Wirtschaftsleistungsvertretung, que é a Associação de Produção Econômica, onde você tem não mais um N, você tem um expoente aqui que é um número fixo, né? E o CW que varia para o material. Aí tem diversos tipos de materiais que são aplicáveis nessa formulação. E, posteriormente, vem um camarada chamado Kingsley. O Kingsley já mudou bastante a formulação dele, porque as formulações anteriores estimavam a pressão específica de corte em função do avanço do material e da profundidade de corte, né? E o Kingsley já estima a força de corte em função da espessura de corte e do comprimento de corte, do H e do B. Então, você leva em consideração aqui o ângulo de posição da ferramenta. Então, a aplicabilidade dessa fórmula é muito maior. Eu não falei, mas essas fórmulas anteriores aí, elas têm essas constantes para uma determinada geometria da ferramenta. Se você mudar a geometria, você muda completamente a constante. E aqui não, no Kingsley, você tem uma aplicabilidade muito maior, porque na formulação já entra um ângulo da ferramenta de corte, né? E entra os parâmetros do cavaco, né? O H e o B, e não somente o avanço e a profundidade de corte. Continuando aqui, né, só repetir aqui, uma outra coisa do Kingsley também é que o ângulo de saída é levado em consideração na formulação dele. Porque ele verificou que tem um aumento ou diminuição de 1 a 2% da pressão específica de corte para cada diminuição ou aumento de 1 grau do ângulo de saída. Então, você tem um ângulo de saída que é o padrão. Acima desse ângulo, se a ferramenta tiver um valor de ângulo de saída maior do que o ângulo padrão, você vai reduzir a força de corte de 1 a 2% para cada ângulo, além do ângulo padrão. E se você tiver uma ferramenta com ângulo de saída menor do que o ângulo padrão, você vai aumentar a força de corte de 1 a 2% para cada ângulo a mais do ângulo padrão, né? Então, você tem o ângulo de posição e o ângulo de saída sendo levados em consideração na formulação de Kingsley. Características da formulação de Kingsley. A pressão específica de corte em função da espessura de corte e não do avanço, permitindo utilizar a fórmula em todas as operações de usinagem. As outras formulações você só usa no torneamento. Kingsley você usa em qualquer operação de usinagem. Diferente das outras fórmulas, onde a pressão específica dependia do ângulo de posição. Inclusive torneamento? Inclusive torneamento. Ah, beleza. Diferente das outras fórmulas, onde a pressão específica dependia do ângulo de posição, na expressão de Kingsley, para um ângulo de 30 a 75 graus e uma razão da profundidade sobre avanço maior que 4, a pressão específica permanece praticamente constante. Então, você tem essa aplicabilidade aqui desses ângulos, né, muito maior, porque a pressão específica permanece praticamente constante para esses valores, né? E é muito difícil você usar esse ângulo de posição fora desses valores aí. É bem específico quando você está fora desses valores, né? E com isso a gente tem essas tabelas aqui, ó. As tabelas para formulação de Taylor e da ASME, o CA, e da AWF, o CW,
para diversos materiais aqui. Observe que CW tem menos materiais, né? Porque você não fez. Eles não fizeram tantos experimentos, vamos dizer assim, né? Como a ASME, né? Mas para a ASME tem bastante aqui. E esses valores são para uma ferramenta de aço rápido aqui com esses ângulos aqui, ó. Back rake de 8 graus, de lift de 6 graus, side rack de 8 graus, e esse aqui que é importante, ó. End cutting edge angle, 6 graus. Esse ângulo é o ângulo de saída. Aqui tem a tradução do que cada um desses ângulos, né? Mas o end cutting edge angle, que é esse aqui, ó, que é o ângulo de saída, que é o ângulo importante para a gente. Porque o ângulo de saída de 6 graus é o ângulo padrão para o Kingsley. Esse é o ângulo padrão do Kingsley, que tem essa tabela aqui. Os parâmetros de Kingsley, né, que é o U-Z e o KS1, são esses aqui, para esses materiais, e o ângulo de saída padrão é 6 graus. Então, o que eu falei? Que se o ângulo de saída aumentar ou diminuir abaixo de um padrão, o padrão é 6 graus, ok? Então, o que a gente tem aqui é um exemplo. Alguém perguntou aí no chat, né? Ah, vai ter alguma lista de exercícios? Bom, a lista de exercícios, na verdade, não tem, porque à medida que a gente foi fazendo as aulas aí, a cada aula tinha alguns exercícios que eu fui fazendo, algum quiz, né, que a gente foi fazendo. E esse exercício aqui, que está na tela de vocês, é o exercício que eu vou colocar lá no Classroom, né? Esse enunciado aqui com as tabelas, apesar das tabelas já terem também no material, mas um enunciado com as tabelas, que quem quiser fazer e me mandar é uma boa, porque é uma boa questão de prova essa daqui, tá ok? Então, só ambientando o exercício, né? Pretende-se tornear um eixo de aço ABNT 1035 com diâmetro de 100 mm, profundidade de corda de 4 mm e avanço de 0,56 mm de rotação e rotação de 320 RPM. Para tanto, empregou-se uma ferramenta de metal duro P20 de características geométricas que são essas aqui. O ângulo de posição 60 graus, que a gente precisa para calcular a força de corte segundo Kingsley. O ângulo de folga de 6 graus, que não serve para nada. O ângulo de saída de 15 graus, que a gente precisa, porque esse ângulo aqui ele está acima do ângulo padrão, que é 6 graus. O ângulo padrão de saída vale 6 graus. Então, aqui eu tenho 9 graus acima do ângulo padrão. Então, o que eu calcular de força de corte segundo Kingsley, eu tenho que reduzir de 1 a 2%, né? Aí coloca lá 1,5% para cada grau, né? No caso aqui, vezes 9 graus, porque tem 9 graus de diferença do ângulo de saída. E o ângulo de inclinação de 0 graus, que não serve para nada, e o raio de ponta de 5 décimos, também não serve para nada. Então, o que eu quero é que calcule as forças e potências de corte segundo Taylor, ASME, AWF e Kingsley. Então, esse é o exercício que eu sugiro que vocês façam, que eu vou colocar lá no Classroom para vocês, ok? Esse é o único cálculo assim que tem nessa segunda parte. Se vocês observarem, né? O capítulo 2, o 3 ainda tem um pouquinho isso, mas muito pouco de ângulos de inclinação, ângulo de inclinação, né? Ângulo de cisalhamento lá da formação do cavaco, só, né? E o grau de recalque. Mas o capítulo 4 também ele é todo informativo, né? Das ferramentas.
e aqui que eu tenho esse cálculo. Então, sugiro se dedicarem a esse cálculo bastante aí, ok? Alguma dúvida? Aquela tabela que você acabou de mostrar aí tá nesse teu material, né? Não ouvi, cara, tá baixo aí. Essa tabela que você acabou de mostrar é essa que a gente tem que usar para resolver, que tá no material. Tá no material. Tá no material, sim. Tá ok? Bom, vamos passar lá para o nosso quiz, né? O pessoal que tiver com... Eu vi que colocaram no chat aqui o link também. Tá o link ali também. Obrigado aí, quem colocou, não tô vendo? Luiz Eduardo, tá ok? Obrigado. Estou aguardando aí o pessoal responder, tá ok? Bom, os que responderam aqui, né? Colocaram... A maioria colocou que é uma parcela da potência de usinagem, é a potência de corte, podendo se desprezar a potência de avanço. Empatado com aqui, ó. Para calcular a potência de usinagem, deve-se obter a pressão específica de corte, que é constante para cada material. Ela não é constante para cada material, só na formulação de Kinsley, que essa pressão específica é constante. Nas outras formulações, não é. Então, por isso que não é certa essa daqui. A certa é 1, realmente, que é a maior parcela
da potência é a potência de corte. Tanto se vocês observarem lá, quando tem lá o que faz, né, qual a influência, ou melhor, o que influencia a pressão específica de corte. Tem lá material, o material que está sendo usinado. Então, o material vai influenciar na pressão específica de corte também. Aqui o avanço tem relação com a pressão específica de corte, né? Desde Taylor tem essa relação. E a área de seção de corte ela é diretamente proporcional à potência de corte, tendo em vista que a força de corte é a pressão específica vezes a área da seção de corte. Então, quando você multiplica isso na potência, fica no numerador. Então, é diretamente proporcional. Ficou meio truncado esse texto aí, né? Tá meio esquisito, né? É isso que eu não entendi. Essa questão é em relação à formulação de Kingsley? Em relação à pressão específica de corte, na verdade. É com relação somente à pressão específica de corte. A pressão específica de corte é em função do quê? Não, é em relação a Kingsley, sim. Quem perguntou aí é em relação a Kingsley. A pressão específica de corte de Kingsley, ela é o quê? Isso aí tá fusado, tá? Isso aí não tá boa, não. Né? Tá boa, não. Tá estranho a Tá, pergunta. isso aí não tá boa, não. Você falou que a Kingsley funciona para qualquer equipamento. É, É o que tá afirmando, mas tá meio truncado mesmo. tá truncado. Eu vou fechar aqui que essa não ficou boa, não. Vou rever isso aqui depois. Mas a pressão específica de corte de Kingsley, ela é em função da espessura de corte e não em função do avanço. Né? Ela é em função do H e não só do A. Né? Ela é em função do A vezes o seno da uma exposição. Mas a pergunta não ficou boa, não. A pergunta aqui não tem pergunta nenhuma, tá? Questão anulada. Travou aqui? Vocês estão aí? Aqui, professor. Tá. Nem lá no... Bom, no Vevox também não tá trocando nada. Não, falei, continua essa tela aí. O que aconteceu?
Pô, sim. Faz igual você fez no início da aula. Sai tudo e volta. Ah, foi. Agora foi. Veio. Foi. A maioria colocou aqui a primeira, né, que é realmente a força de corte vezes velocidade de corte dividido por 60 vezes 75. Né? Então, essa é a resposta correta, realmente. Ok? Bom, semana que vem é a AV1. Unidades 1 ao 5 vão ser 8 questões de múltipla escolha e 2 questões discursivas. Mais ênfase será dada à segunda parte da matéria, né? Ao que foi dado depois da AV1. E só vai cair a parte teórica. O que eu apresentei, o que o professor Lelo apresentou, não vai ser cobrado na AV2. Só vai ser cobrado o que eu ministrei aqui, tá ok? Do capítulo 1 até o 5. Eu vou colocar a prova na semana que vem, no Teams, mais cedo, para que não tenha problema aí de tempo para que vocês façam a prova. Tá? Eu vou procurar programar para ela entrar umas 10 para as 8. E aí ver se até 8 horas já está disponibilizada para vocês. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma dúvida não, mestre. Não, professor. Eu peço aí que quem tiver que vocês verifiquem aí as faltas. Quem tiver com mais de 25% de falta, me manda um e-mail, por favor, para que eu possa ajustar lá no sistema, tá bom? Senão vai dar problema lá, tá bom? Ok. Professor, só ver se eu coloco o quanto antes esse exercício, então, lá para tentar enviar isso. Vou colocar hoje ainda. Valeu. Tem outras atividades aqui, eu vou fazer isso hoje, tá bom? Boa noite a todos aí. Peço desculpas aí os problemas técnicos que tivemos e qualquer dúvida que vocês tenham durante a semana.